Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez você já seja cristão e essa afirmativa, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, talvez isso para você seja algo comum, seja algo que já não lhe traz nenhuma informação nova, porque você talvez já tenha estudado sobre isso, você já tenha conversado sobre isso com o seu líder, ou na sua igreja, enfim, com as pessoas, ou você já tenha visto pregações a respeito disso. Mas o assunto, Deus criou os céus e a terra, para muitas pessoas ainda continua sendo uma incógnita, dada a proporção de como um Deus teria feito céus e terra. E mais do que isso, né? Para muitas pessoas existem dúvidas ainda a respeito da existência de Deus. Mas eu quero falar para você hoje a respeito do Deus da criação. Nós vamos começar esse estudo de hoje falando a respeito do Deus da criação. Bom, Deus ele se revela na Bíblia como um ser infinito, tá? Deus ele se coloca na palavra de Deus, ele se revela para nós através da sua palavra como sendo alguém que ocupa todos os espaços, está em todos os lugares, né? Não só isso, também um ser eterno, um ser que não teve início e também não terá fim. Ele é também apresentado como sendo autoexistente, ou seja, ele não dependeu de um terceiro ser, de um outro ser ou de uma outra pessoa para vir à existência, tá? Então Deus, ele é apresentado na Bíblia como sendo autoexistente. E também como sendo a causa primária de tudo que existe. Então, na Bíblia, se a pergunta é como tudo veio à existência, tá? A resposta inicial que você deve chegar é de que Deus é a causa primária de tudo que existe. Essa é a resposta mais simples, né, que você pode tirar a respeito da palavra de Deus, da própria criação e do próprio Deus, né? Ele é a causa primária de tudo que existe, autoexistente, eterno e infinito. É assim que a Bíblia apresenta a pessoa de Deus. Nunca houve, né, um momento em que Deus ele não existisse. Isso precisa ficar bem marcado na nossa mente. Por quê? Porque, como seres limitados que somos, a nossa visão é de que as coisas elas iniciam a sua existência, né, quando existe o primeiro ser, no caso da apresentação bíblica de Adão, né? Então, as coisas iniciam por ali. Só que não. Se nós formos olhar o texto da palavra de Deus nos versos que seguem o verso primeiro, ele vem dizer: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E todo o descortinar de vários versículos até que se inicia a criação definida, não é? Nos seus dias. A gente vai ver que no primeiro dia se cria a luz, no segundo o firmamento, no terceiro a terra seca, no quarto os luzeiros, né? O sol e a lua e as estrelas, no quinto dia os peixes e as aves, no sexto dia os animais e o homem, e no sétimo dia o descanso. Então, nós vemos que antes da criação do homem, né, ali no sexto dia, muita coisa aconteceu. E neste dado, muita coisa aconteceu, né, reside aí uma série de dúvidas em muitas pessoas. Inclusive, existem várias teorias, tá certo? A respeito desse período de 6 dias até a criação do homem. Na verdade,
existe até uma chamada teoria da lacuna, que vem colocar em dúvida se esta existência que nós estamos, ela foi a primeira existência ou se houve uma criação anterior a esta que nós estamos vivendo. Então, todas essas dúvidas, né, ou todas essas teorias, elas existem, tá certo? E hoje nós não vamos falar sobre a teoria da lacuna, a não ser por breves pinceladas, como a gente acabou de fazer agora. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como ela nos é apresentada diretamente e não estabelecer teorias neste momento, tá bom? Nunca houve um momento, como a gente disse, né, em que Deus não existisse. Conforme afirma Moisés, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, como Moisés chegou a essa conclusão, né? Está registrado no Salmo 90, verso de número 2. Como Moisés chegou a esta informação? Simples, Deus a revelou, né? Isso foi revelação de Deus para Moisés. Quando a gente vê o livro de Gênesis, por exemplo, a gente tem que ter claro na nossa mente que Moisés, obviamente, não foi contemporâneo desses eventos, né? A gente vai ver a Bíblia falando efetivamente da vida de Moisés no livro de Êxodo e não no livro de Gênesis. Então, tudo aquilo que está relatado no livro de Gênesis foi escrito por Moisés e certamente que isto foi revelado a Moisés da parte de Deus, tá bom? Em outras palavras, Deus ele existiu eterna e infinitamente antes de criar o universo. Esse universo que é finito, né? Quando a gente vai ler lá o livro de Apocalipse, né, onde vai falar ali de novos céus e nova terra, nós vamos observar que a história da construção, ou seja, a história da criação de Deus, ela se estabelece num ponto finito e não infinito como é a pessoa de Deus, certo? Ele é anterior a toda a criação existente no céu e na terra, está acima e independe desta criação. A gente vai encontrar isso, né, de forma muito clara em 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 16, e Colossenses capítulo 1, também no seu verso de número 16. É bom que a gente lembre, né, e fixe na nossa mente esse entendimento. Deus ele é anterior a toda a criação, né? As coisas que existem na criação, Deus ele não depende delas necessariamente para subsistir ou para existir. Deus ele já existia antes da criação, não é? E Deus ele criou todas as coisas, obviamente, né? Existe uma conta de prazer nisso, né? Deus ele pelo fato de ele ter criado todas as coisas, mas ele não depende desta criação nem para existir e nem para continuar existindo, tá? Então ele está acima da criação, posto que é Deus, e ele independe dela, tá bom?